Linha. Oi, querida. Tudo bem com você? Sim, fui na corrida, mas estou aqui. Eu imagino. Nós agradecemos muitíssimo, Zélia. Hoje a tarde da Zélia foi muito trabalhosa, o dia inteiro, para cima e para baixo. E ainda tenho agenda. Eita! Meu Deus do céu. Bom, Vamos. então nós agradecemos de novo, Zélia, pela sua presença aqui conosco. Eu te antecipei um pouco, mas eu acho que é bom nós voltarmos para explicar um pouco da nossa atividade. Essa atividade, Zélia, ela tem como princípio conversar de maneira informal com professores e professoras. Neste caso, nessa primeira edição, são só professoras, são só mulheres que atuam na educação das relações étnico-raciais e que são professoras em vários níveis de ensino e de gerações diferentes. Então, a ideia é como é que essas professoras chegaram lá nesse lugar, que é o lugar da docência, né? Para nós entendermos um pouco do que é esse percurso pedagógico, acadêmico, profissional de muitas professoras. Eu disse para a Nicelma antes, quando nós estávamos pensando, a ideia é de que... Acho que ela saiu um pouquinho. A ideia, Zélia, era um pouco de tratar do currículo, mas um currículo, assim, presencial, vivo, entendeu? Em movimento, já que nós não estamos assim, presencialmente. Estamos em cores, mas não estamos presencialmente. Então, é um pouco desse currículo vivo e desse currículo em movimento, de como esse percurso do Lattes, que é hermético, são formações muito literais, eles poderiam informar, mas eles não dizem um pouco como os processos ocorreram. E aqui nós temos um pouco dessa oportunidade de ouvir essas professoras que são tão extraordinárias como você, que encerra esse semestre. Nós começamos com a Petronilha e encerramos com você lindamente. A Zélia, para quem ainda não foi ao Lattes da Zélia e nunca se atentou para isso, a Zélia é da licenciatura plena em língua portuguesa, né? De 1974. E também, em 74, a Zélia fez um curso de formação de atriz. Ela fez o mestrado em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em ciências sociais pela UFPA. Então, a Zélia é atriz, ela é diretora de teatro, ela foi diretora do Centro de Letras e Artes entre 89 e 93. Zélia já foi nossa vice-reitora e assumiu a reitoria em várias situações, quando o reitor não pôde assumir. Zélia é uma ativista do movimento negro, ela é cofundadora do SEDEMPA, né, da década de 80, cofundadora do grupo GEAN, que foi criado em 2003. Ela participou também do Grupo Interministerial de Valorização da População Negra, que foi o GTI, entre 96 e 2001, coordenadora do Núcleo de Arte da Federal, entre 97 e 2001, e foi nessa época que eu entrevistei a Zélia para o meu mestrado, quando eu entrevistei professores negros e negras da UFPA. Ela implantou e coordenou o Programa de Ação Afirmativa do Ministério de Desenvolvimento Agrário, entre 2001 e 2003. Ela participou da comissão da Cadara, saudade, né, Zélia, dessa comissão. Verdade. Saudade.
ex-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, coordenadora da Assessoria de Diversidade e Inclusão da Federal. Então, isso é só um resumo mínimo do mínimo para poder apresentar essa gigante, que é esta mulher, cujo nome é belíssimo, né? Ela já nasceu linda por esse nome maravilhoso que também ela tem. Zélia Amador de Deus. Então, hoje nós estamos aqui para conversar com a Zélia, uma das pessoas mais atuantes na luta antirracista no Brasil e no Pará. Então, o Núcleo Gera não cansa de homenagear a Zélia pelos feitos que ela tem desenvolvido no campo de combate ao racismo e por todo o seu legado. No Copene, no 8º Copene de 2014, nós a homenageamos, e foi uma homenagem que ela foi homenageada, nós fizemos essa homenagem para ela, mas a emoção foi nossa, né? Ficamos muito tocados e muito emocionados, porque a minha vida, de certo modo, ela é tocada pela trajetória de mãe da Zélia, que a Zélia tem de mãe, porque eu fui coordenadora dos filhos da Zélia no final dos anos 80, início dos anos 90, então o meu apreço, o meu afeto pela Zélia é para além da profissional que ela é, não é? Então, hoje nós a chamamos para essa conversa de perfis docentes, não é? E, Zélia, nós gostaríamos de começar contigo justamente para saber, assim, de ti, o que veio primeiro, não é? A atriz, a professora, ou se formaram juntas, a diretora. Como é que essas tuas ações profissionais, esses teus movimentos, que são de natureza distinta, mas que são complementares e têm a ver com que tu te tornastes essa pessoa que tu és, influente, qualificada, reverenciada, enfim. Como é que esses processos aconteceram na tua vida? Boa tarde. Obrigada, Vilma. Obrigada, Vilma, pelos elogios, que são tamanhos. Eu não sei se mereço, mas, enfim, muito obrigada. Bom, na verdade, eu começo como docente porque eu fiz curso pedagógico no Instituto Estadual de Educação, no IEP, tá? Eu fiz lá, eu estudei lá e me formei de professora primária. E comecei a trabalhar muito cedo, tá? Em 70, eu já tinha passado no concurso público do Estado e já estava dando aula. Tá? Então, eu dei aula para o que naquele tempo a gente chamava de primeiro grau e que agora é o ensino fundamental, que faz a parte 1, que faz parte da educação básica. Então, eu comecei lá. Só que antes disso, sabe que pessoa pobre tem que se virar para viver. E eu dava aula, era muito boa de matemática, quase eu vou fazer matemática ou física como licenciatura, tá? E eu dava aula particular de matemática, que era a minha forma de conseguir dinheiro para a condução, tá? Para ônibus, para me deslocar até o IEP, eu morava na Sacramento, tinha que me deslocar até o IEP, então eu conseguia esse dinheiro para a condução dando aula. Tá? Depois eu entrei para fazer letras, tá? Que eu não ia fazer letras, tá? Eu tinha uma participação política muito forte, e eu fazia parte, naquele período, de uma organização política que incentivava seus militantes à proletarização. Tá?
E eu ficava ouvindo, mas aquilo não me tocava, porque proletária eu já havia nascido, tá? Eu já era proletária, eu não tinha que me tornar mais proletária do que eu já era. Eu era muito pobre, tá? E acabei saindo dessa organização política, ela não correspondia às minhas expectativas, e mais tarde entrei noutra organização política. Enfim, então eu tinha uma atividade política grande, tá? Mas não era do movimento negro. O movimento negro vem em seguida, tá? Então, eu já tinha essa atividade política, eu já estava no processo de criação da SDDH, da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Eu era muito tocada pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos, tá? Eu, particularmente, tinha uma certa simpatia pelos Panteras Negras, ainda tenho até hoje, e depois fiquei muito mais tocada com o processo de libertação do continente da África, das colônias africanas, esse processo que ficou forte a partir do início da década de 1970, onde vão surgir pessoas importantíssimas, tá, para a questão racial no continente americano e no mundo. Tá? Vão surgir digamos assim, os panafricanistas, entre eles os panafricanistas da diáspora, que tem uma importância grande na minha formação, Marcos Garvey, tá? Então, eu começo a acompanhar esse tipo de leitura, ao tempo em que também me empolgo com os intelectuais africanos que estavam nesse processo. Amílcar Cabral, Agostinho Neto. Amílcar Cabral, para mim, ainda é uma grande figura até hoje. É uma figura muito importante. Então, eu começo assim, tá? Começo assim, e aí chega final dos anos 70, no final dos anos 70, eu digo 78, a gente vivia a ditadura militar, e aí começou um processo que a própria ditadura denominou de abertura, tá? Uma abertura que era uma espécie de doação dos militares, que eles determinavam como deveria ser esta abertura. Ela tinha que ser lenta e gradual, segundo os seus ideólogos. Só que nesse processo, a partir de 1978, começa a vir à tona uma série de lutas que tinham sido, digamos assim, represadas, que tinham sido proibidas pelo AI-5, tá? Um decreto, um ato institucional da ditadura militar. E aí vem primeiro na frente, digamos assim, a greve do ABC, que eu considero o grande teste para ver o quanto aquela abertura é de fato, pode ser de fato levada a sério. Então, os movimentos começam a ressurgir. Estavam todos, de certa forma, pela proibição do AI-5, sem conseguir
digamos assim, atuar mais diretamente. Se bem que a análise que eu faço é que o movimento negro nunca parou, tá? Isso porque ele é diverso, quando não podia atuar de forma política, e, inclusive, o seu grande líder, naquele período, estava fora do Brasil, né, que era Abdias do Nascimento, e eu sempre digo que o movimento, quando ele não pôde atuar politicamente de forma mais direta, ele buscou a cultura para militar. Tá? A gente não pode perder de vista que em 1974 foi criado o Ileaê, na Bahia. Ileaê, para mim, é um grande marco, porque põe na rua pessoas negras falando de si, mostrando seu corpo e trazendo a África para a rua, tá? Trazendo aquilo que estava reprimido para a rua. Tá? Também eu não posso perder de vista isso, o Ilê, que em 71 um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro Palmares, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que dentre os seus líderes tem um dos grandes poetas negros, que já não está mais entre nós, que é o Oliveira Silveira. Oliveira Silveira começou ali naquele grupo tecer o que vai ser o nosso grande símbolo de luta a partir de 1978. Quer dizer, o que eu quero dizer é que em 71, Oliveira Silveira vai pensar Zumbi de Palmares da história e trazer para a cena como o líder, e vai pensar o 20 de novembro, aniversário de morte de Zumbi de Palmares, para afirmar esse dia como Dia Nacional da Consciência Negra, tá? E que, de fato, é ali naquele momento que a luta pela liberdade contemporânea recomeça. Tá? É ali naquele momento. E chega 78, já falei da abertura, uma pessoa negra, um operário negro é morto em São Paulo, e aí vem para a cena o movimento negro unificado, NM, MNU, MNU. R, tá? Que é Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Hoje a gente conhece só como MNU, mas naquele período ele veio como MNU-CDR, tá? E ele lança um manifesto que é lido pelo militante Hamilton Cardoso nas escadas do Teatro Municipal de São Paulo. Aí, naquele manifesto, já vem afirmando o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra e Zumbi de Palmares como símbolo de libertação, como símbolo de luta pela construção de uma cidadania plena. E aí, a partir dali, a partir de 78, começam a surgir no Brasil inteiro entidades para lutar no combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. É nesse bojo que vai nascer o Centro de Cultura Negra do Maranhão e o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, que nascem mais ou menos juntos, né? É o CEDEMPA, né? Centro de Estudo, que agora, em 10 de agosto desse ano, vai completar
42 anos. Quer dizer, e aí eu já estava na luta, né? Também já era professora e já estava na universidade, para onde eu entro, não para trabalhar com literatura, mas para onde eu entro para trabalhar com teatro, que era a minha outra formação. Então, eu entrei para a universidade por essa via. Eu nunca fui do ensino das línguas ou do ensino da literatura, nunca fui. Embora eu tenha optado, depois de ter hesitado entre fazer licenciatura em matemática ou licenciatura em física, eu optei por fazer letras por causa da literatura. Eu sempre gostei muito de ler e achei, portanto, que por isso devia fazer letras. Mas eu não entro para a universidade pela mão das letras, digamos assim. Eu entro para a universidade pela via do teatro. Então, eu fazia isso tudo ao mesmo tempo, né? Teatro, eu digo que foi a minha grande escola de vida, tá? Teatro, eu sempre afirmo que foi uma espécie de terapia para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tá? E aí, quando eu entro para fazer teatro, eu acabo liberando tudo que eu havia represado, tá? E represado também pela imposição do racismo que atinge as nossas vidas negras desde que a gente se entende nesse país, desde cedo. Então, como ele nos atinge desde cedo, o racismo, ele acaba participando da construção do nosso processo de subjetividade, né? Então, isso o Frantz Fanon vai falar muito bem em Pele Negra, Máscaras Brancas, né? O Fanon fala muito bem como que a subjetividade, o processo de construção da subjetividade das pessoas negras tem o modelo branco como tem o branco como modelo, tá? Aparecida Bento vai falar disso também, né? Que ela vai falar do narcisismo da branquidade ou da branquitude, enfim, É, enfim, né? É isso. Então, perfeito, Zélia. tá, vocês querem que eu interrompa aí? Aí, Eu já porque chego na universidade, perfeito. já vivendo a universidade e o movimento negro, tá? Porque aí a gente cria o SEDEMPA e já chego com as duas coisas na minha bagagem. Perfeito. Muito bom, Zélia. Vocês estão vendo porque quando se conhece a história da, enfim, a história do negro no Brasil, não é? A história da educação das relações étnico-raciais, você vê assim passando na fala da Zélia, porque a Zélia não só leu, a Zélia viveu, então é diferente, não é? Kátia, você gostaria de fazer uma pergunta para a Zélia, para, sei lá, desenvolver alguma coisa que nós tenhamos mais curiosidade para ela desenvolver? Fica contigo a palavra. Ok. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. A professora doutora Zélia Amador de Deus, para mim é uma grande honra, é um prazer estar participando dessa roda de conversa com a sua presença, pois você é uma grande referência para todos e todas nós, nos inspira, nos fortalece, nos ensina. E eu, como a maioria das pessoas da área, conheço a sua longa trajetória de lutas.
Eu lembro-me que há 25 anos, como eu comecei a atuar em uma organização do movimento negro, na época eu era estudante de graduação, no Núcleo de Consciência Negra, na Universidade de São Paulo, uma das leituras iniciais que eu fiz foi justamente sobre o SEDENPA, né? E fico muito feliz em hoje estar partilhando desse momento com a senhora, e que é fortalecedor saber da história de uma entidade que completará 42 anos aí de muita luta e de muita proposição. Então, de toda a sua atuação na universidade, sua atuação na Cadara, eu confesso que está sendo emocionante para mim ouvi-la falar sobre essa história que a gente leu, né? Eu, particularmente, durante o meu processo formativo, a gente leu. E hoje poder estar dialogando com pessoas que são nossas referências é muito significativo. Então, eu parabenizo aí a iniciativa do Núcleo Gera nesse sentido. E pensando um pouco, justamente na sua atuação da Cadara, nós sabemos que temos avanço nas políticas públicas, que é justamente o resultado dessas lutas aí do movimento negro, aí pensando no movimento negro unificado, aqui no Maranhão, no Centro de Cultura Negra, no próprio SEDENPA, mas ainda temos muitos desafios, sabemos disso, retrocessos, resistências, desumanização, violências física e simbólica contra a população negra, juventude negra, nós, mulheres negras, e pensando justamente na sua atuação na Cadara para a implementação da Lei 10.639, entendendo justamente que é fundamental que a gente consiga contemplar a riqueza da diversidade epistemológica do mundo e do diálogo com o continente africano sobre esses conhecimentos e saberes, ou seja, que a gente possa, em nossas práticas, oferecer a partir dessa diversidade epistemológica do mundo, diferentes respostas para os problemas, desafios enfrentados pela humanidade. Sabemos muito bem que a lógica ocidental não deu conta, pois vivemos em sociedades com exclusão, desumanização das maiorias, de epistemicídio. E refletindo um pouco sobre um artigo seu de alguns anos que eu reli, justamente por ocasião da roda de conversa, quando você diz: entender a história do continente africano em sua plenitude e complexidade se constitui um importante passo para garantir o redimensionamento da cultura negra, história e identidade dos negros brasileiros e da sociedade brasileira. Nesse sentido, professora Zélia Amador, e faço essa questão justamente por você ter vivenciado todo esse processo durante muitas décadas, o que você percebe, o que você destacaria como significativo, como avanço, nesse tenso processo que é conflituoso para a incorporação do tema nas instituições educacionais? Em outros termos, o que temos de novo? O que mudou, né, como resultado justamente de toda essa história que a senhora pontuou, ou seja, como a gente tem dito, né, que nossos passos vêm de longe, e como essas mudanças estão contribuindo para reverberar essa lógica eurocentrada, para a descolonização das mentes. Então, seria um pouco nesse sentido que eu acredito, né, que com toda essa vivência, a senhora nos oferece essa possibilidade de ver, temos muitos desafios, mas há algo de novo que é importante a gente também estar refletindo acerca disso. Então, muito obrigada pela oportunidade, e a questão seria um pouco neste sentido. E eu vou tentar resumir, senão eu vou ficar falando o tempo todo e vai ficar uma chatura, né? Porque vai ser um monólogo, né? E eu não me preparei para este monólogo. Então, tentando resumir, eu digo que uma das coisas importantes... Aconteceram várias coisas importantes, tá? Aconteceu em 95 a Marcha Zumbi pela Cidadania e pela Vida,
E aquela marcha leva muita gente a Brasília para reivindicar políticas públicas de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. Aquela marcha, a reivindicação básica daquela marcha, ela tinha fundamentação no fato do Brasil ser signatário e um dos primeiros signatários da Convenção pela eliminação de todas as formas de discriminação racial. O Estado brasileiro assinou essa convenção, que é de 1968, e em 69, antes da ditadura fechar o Congresso, tá? Em 69, o Congresso ratificou essa convenção. Tá? E aí, até aquele momento, nada havia, a gente já está de 68 em 95, e absolutamente nada havia sido feito na linha desse combate ao racismo e eliminação da discriminação racial no Brasil. Eu me dei o trabalho, inclusive, de fazer uma análise dos relatórios da Comissão do Estado brasileiro que prestava contas com o Comitê Internacional desta convenção. Não se havia feito nada porque o Brasil assinou, mas num processo de solidariedade à África do Sul. Porque para o Brasil aquilo não estava posto, porque o Estado brasileiro da ditadura afirmava que aqui existe uma perfeita democracia racial. Portanto, como ela é tão perfeita, ela não vai permitir sequer que exista racismo e discriminação racial em nosso território. Era essa leitura do Estado, como ainda é, de grande parte de pessoas que dirigem, né, e que estão à frente no Estado brasileiro. Não existe racismo, tá? Isso, inclusive, é o senso comum da sociedade brasileira. Não existia racismo, não existia discriminação racial, o que existia era uma perfeita democracia racial. E foi tão contundente isso que vocês sabem que a ONU pagou, financiou via Unesco estudos no Brasil, porque as lutas antirracistas estavam acontecendo nas ruas nos Estados Unidos, a luta contra o apartheid estava acontecendo na África do Sul, e o Brasil estava tranquilo. Vocês sabem do projeto Unesco, financiado pela ONU, para verificar como se faziam as relações raciais no Brasil. Isso, lógico, a gente vai lá atrás, do ponto de vista da história, e vai entender que é um projeto de nação brasileira criado pela República. Lá na velha República, começou a ser tecido esse projeto de democracia racial, inclusive amparado nos outros projetos de nação brasileira, né, que é o projeto de branqueamento, o embranquecimento, que vai ser o primeiro projeto do Império, tá? E que vai permanecer, apesar da independência, em 1822, independência que vai fazer 2 séculos agora. Né? Então, essa questão
do projeto de branqueamento, a República surge trazendo para a cena um outro projeto de nação, que é o projeto da mestiçagem. Tá? Mestiçagem aqui não simplesmente como resultado do intercruzamento racial, mas mestiçagem, como bem analisa Dias Nascimento, mestiçagem como uma ideologia criada para fazer sumir a luta racial, para fazer sumir os indígenas, para fazer sumir os negros. É o famoso genocídio de que vai falar Abdias Nascimento. Aqui ninguém é branco, aqui ninguém é negro, aqui somos todos mestiços. Ora, mestiça é a humanidade, tá? Não é prerrogativa apenas do Brasil ser mestiço, tá? Então, mestiçagem é um processo que aconteceu na formação da humanidade, tá? Mas aí, portanto, a mestiçagem no Brasil, ela se constitui num pilar ideológico que, junto com o branqueamento, vão sustentar o que a gente chama hoje de democracia racial, e que o movimento negro chamou de mito da democracia racial. Tá? Passa a ser um projeto de nação, tá? Que só vai ser rompido, essa narrativa de democracia racial só vai ser rompida pelo Estado brasileiro em 2001. 2001 vai ser às vésperas da terceira conferência, vai ser o primeiro momento em que um chefe de Estado brasileiro vai admitir para a comunidade internacional a existência de racismo e discriminação em território brasileiro. Mas, apesar disso, o acreditar nessa democracia racial continua presente no senso comum de sociedade brasileira. Não sei se respondi, Kátia, mas tentei. E eu aponto a Marcha Zumbi pela cidadania e pela vida, porque ela vai fazer com que Fernando Henrique Cardoso tome uma posição e crie um grupo de trabalho, né, que tem a função, que vai ter a função de produzir políticas públicas de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. Esse grupo de trabalho era formado pelos ministérios e pela sociedade civil do movimento negro, e ele ficou conhecido como GTI de Valorização da População Negra. Esse vai ser um passo importante, porque a partir dali é o Estado brasileiro nos autorizando, como movimento, a criar políticas públicas de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. Legal. Célia, super legal. Agora eu vou voltar um pouco para que nós pensemos como é que essa tua expertise, ela toda, de certa forma, emprestou também alteração nas políticas internas da universidade, e como é que essa tua experiência toda, não somente nesses organismos, mas também no movimento, nos ajudaram a pensar as políticas internas na universidade e a tua atuação aqui na gestão, né, Nicelma? A palavra é contigo, Nicelma. Professora Zélia, boa tarde. Vocês esperam eu pegar uma água para mim? Claro, Zélia, claro. Seca, e não aparece um cristão para me dar água.
Ô, Ana, te chamei, te pedindo ajuda, mas o meu vestido. Pronto, gente, desculpa, tá? Sem problema. Nesse nosso encerramento desse ciclo de conversas do perfil de docentes, conversando com professoras negras, a gente percebe que a sua fala ela traz uma experiência muito permeada pela política, o seu fazer, até a sua trajetória de estudante secundarista, muito próxima dessa veia, dessa dimensão política. E não tem como a gente não deixar de atentar para a realidade de que você, até esse momento, você foi a única mulher na reitoria da nossa universidade, e a única mulher negra. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa experiência, os desafios presentes nessa experiência, como você avalia essa sua inserção como mulher na reitoria de uma universidade, neste contexto onde esse é um dado mínimo no cenário brasileiro, a despeito de uma composição já sinalizada pelo IBGE em termos de gênero e em termos raciais da nossa população brasileira. Como você viu esse processo e como você o vê na atualidade, dentro dessa dimensão política? Eu acho que houve muito avanço, Nicelma. Um dos primeiros avanços é que o movimento negro conseguiu levar a questão racial para dentro das universidades. Tá? Quer dizer, a questão racial dentro das universidades, ela não nasce tranquilamente. Tá? Você não falava de racismo nas universidades. Tá? Você não falava nas universidades, durante muito tempo, nas academias, de um modo geral, quando você ia falar dessa questão, eram nos departamentos de antropologia que costumavam estudar a questão da religiosidade de matriz africana. Fora isso, não tinha muita coisa, ou não tinha praticamente nada, nem na história, sobre a questão racial. Tá? Na verdade, a questão racial chega às universidades levada pelos corpos negros que entram na universidade. Eu digo que não entram sozinhos, entram levando as suas histórias e as suas memórias, e as suas buscas por um conhecimento que traga para a cena acadêmica caminhos de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. Então, acho que é isso. Corpos negros vão chegando à universidade e vão abrindo caminhos. Tá? Eu digo que eles chegam pelas mãos de Exu, tá? E vão abrindo caminhos. E abrem, e trazem para a cena acadêmica o que hoje a gente está conversando, que não fazia parte da cena acadêmica, isso fazia parte de contextos de luta do movimento negro, porque os africanos escravizados, eles nunca pararam de lutar e nunca pararam de tecer as suas histórias. Dessa forma, seus descendentes que chegam na academia, eles também vão começar a tecer, dentro da academia, conhecimentos que vão ser vistos a partir de uma lógica afrocentrada. Tá?
Então, eu acho que é isso. E hoje, essa discussão está aqui dentro da universidade com muita força, mas uma discussão bancada sempre pelas pessoas negras que conseguiram abrir espaço dentro das academias. É isso, não sei se eu te respondi, mas é isso, ela não chega com Maravilha. tranquilidade, esse conhecimento, essa questão, não chega com tranquilidade dentro das universidades. Ela é levada quando pessoas negras chegam às universidades. Está comprovado que os estudos feministas só começam na academia quando as mulheres entram na academia. Da mesma forma, os estudos sobre a questão racial, né, começam na academia quando pessoas negras chegam nas academias. Tá? Eu tenho isso por já, embora as perguntas sejam muitas. A Vilma fez sobre a questão da universidade, né? De como que eu fui acabando. Eu me acostumei a propor políticas públicas, né? O SEDEMPA, ele surge exatamente no momento em que o movimento negro, de um modo geral, está disposto a fazer proposição de políticas públicas de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. E é nesse processo que eu me formo, eu fui uma privilegiada, digamos assim, me acostumei a propor políticas públicas, e isso foi reforçado, esse meu costume foi reforçado, porque eu participei daquele GTI, de valorização da população negra, como representante do movimento negro. Tive a sorte de participar, e lá a gente se aprofundou muito na criação de políticas públicas. É de lá, daquele movimento, que vem a entrada de um conselheiro no Conselho Nacional de Educação para pensar a questão racial. É de lá que a nossa primeira conselheira, proposta por nós, foi a professora Petronília Beatriz Gonçalves. E a professora Beatriz Gonçalves, quando ela foi construir as diretrizes, ela pediu ajuda do movimento negro, que já vinha trabalhando sobre a questão de negro e educação há muito tempo, que já tinha um acúmulo na discussão. Tanto que, se a gente fizer uma leitura profunda das diretrizes, a gente vai entender que ali está o caminho para que o que hoje a academia chama de decolonial, né? Chama de educação decolonial, fala de descolonização. Se as universidades brasileiras Muito bem. tivessem adotado para si as possibilidades apontadas pelas diretrizes nacionais, as universidades já estariam nesse processo de decolonialismo há bem mais tempo. Tá? Perfeito, perfeito. Zélia, olha só, muito bem, muito interessante essa tua reflexão. Nós temos aqui no chat a manifestação da professora Ana Paula, dizendo, ela é professora daqui da Federal, né, tu sabes, eu sempre manifesto o meu desejo de ver a professora Zélia como candidata à reitoria. Eu também, professora Ana Paula. Mas eu não tenho mais condições, não é? Eu já dei a minha contribuição Não, isso é ao verdade, é longo do muito tempo. importante. Eu já estou velha e a gente tem um tempo de idade, tá? Então, eu não posso mais alimentar
aumentar essa expectativa. Não posso mais. Tá? Temos Não que tenho nos mais controlar, idade, professora não Ana tenho Paula. mais idade para tanto. Professora Ana Paula, a gente pode construir. Cadê a Ana Paula? Ela não está aqui Cadê a Ana Paula? A Ana Paula está aqui. Ana Mas Paula, aqui na aqui, tela. professora. É só minha câmera que não está funcionando, mas eu estou aqui. Boa tarde, professora Zélia. Tá, professora Ana Paula, a gente pode construir essa figura, tá? Não vai ser fácil. Agora, bem recente, que a gente está conseguindo e contando ainda no dedo e ainda nos dedos de apenas uma mão, as mulheres negras estão chegando às reitorias de universidades federais, tá? De universidade de uma mão só, né, Zélia? estadual, só o dedo aqui de uma mão, não vai nem ocupar os 5. Tá? Exatamente. Mas então, chegamos eu lá. peço publicamente Estamos o meu lá. apoio para a gente construir a professora Vilma, então, por exemplo. Não sei, a gente vai ter que juntar esforços para fazer essa construção. Eu não posso nem dizer que tenho idade. Tudo que a gente tem feito hoje dentro da universidade, incluindo o trabalho da Vilma, da professora Marilu, de vários professores lá do GEAM, incluindo esse trabalho, tudo isso vai contribuir para a gente chegar nessa figura, que é um processo de construção, gente. Com certeza. Não é assim rápido só porque eu quero. O racismo é muito forte. Tá? O racismo não perdoa. Não sei se lembram, mas eu, quando me candidatei a vice-reitora, tá? A chapa contrária criou uma peça de teatro em que eu era representada pela Chita do Tarzan. E o professor Marcos Ximenes era um cangaceiro, era lampião, por ser nordestino. Então, o racismo é forte, gente. Não pense que ele perdoa. Tá? Então, a gente tem que construir essa figura negra para chegar à reitoria. É um processo e que vai ser resultado do trabalho. Obrigada, professora Ana Paula, pela manifestação. Existe uma pergunta do Edvan, Zélia, para te perguntar. Ele te pergunta sobre como é que tu avalias a aplicação da 10639 na educação básica, e aí já estamos nos encaminhando para o final. Já são 18 horas e 25 minutos, a Zélia ela tem um tempo, e essa atividade também. A Edna levantou a mão. Edna, você queria falar alguma coisa, querida? A minha pergunta vai no bojo um pouco da pergunta do Edvan, né? Na fala da professora Zélia, foi possível pescar, né, compreender. Ela citava vários autores, né, e eu acredito que devam ter produções dessas pessoas sobre a temática étnico-racial, e eu fico pensando assim, para esse cumprimento, né, da transversalidade do tema, né, nos cursos de ensino superior, né, eu sempre vejo uma lacuna em relação a autores a serem trabalhados nessas disciplinas. Né? Eu avalio, né, e analiso projetos pedagógicos de curso na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, onde trabalho, e essa tem sido uma lacuna, né? Então, isso que me trouxe também para essa sala, para essa discussão, e só na fala dela, eu vi que ela citou Amilcar Cabral, Oliveira Silveira, Aparecida Bento, depois a Petronila, né? Então, eu sempre busco essas informações para que possa estar orientando os próprios professores, né? Que precisam trabalhar a transversalidade dessa discussão nos projetos pedagógicos, né? Mas
ainda é muito fraca essa discussão no PPC, e a gente percebe isso nas ementas, né, dos cursos, onde eles dizem que vão trabalhar o tema, mas a gente não vê essa discussão a partir dos autores, né? Então, se a professora Zélia, ao responder a pergunta aí do Edivan, né, que é um pouco semelhante com a minha, e já colocar no bojo essa, eu agradeço e cumprimento vocês também. Obrigada, Edna. Zélinha, tu respondes aí, por favor, esse anseio do Edivan, porque ele quer te ouvir, e se tu puderes também falar alguma coisa sobre o que a Edna diz, e já fazer as suas considerações finais para nós nos encaminharmos para o fim da nossa atividade. Edivan, eu acho que uma das dificuldades é que a própria 10.639, ela torna obrigatório História e Cultura Afro-Brasileira e Africana para a educação básica. Tá? Ela não obriga, ela não trata de ensino superior. Então, há uma defasagem muito grande até as universidades começarem a assumir o seu papel de formar seus profissionais para que eles fiquem aptos a trabalhar com a 10.639. A gente pega a Universidade Federal do Pará, que é uma das que mais avançou, mas a Universidade Federal do Pará não tem, em todos os cursos de graduação que ela oferece, disciplinas voltadas para discutir a questão racial. E não foi, e não é, por falta de esforço nosso, que estamos lá dentro, no front da luta, tá? É por, digamos assim, dificuldade dos nossos docentes entenderem a questão. Edna, a gente não coloca mais o racismo, a discussão racial na educação, como uma questão transversal. Tá? Para nós, o racismo é uma questão de centralidade. Tá? O racismo tem que estar na centralidade, inclusive participando das nossas lógicas de ler o mundo. Enquanto a gente não internaliza essas lógicas, a gente não vai conseguir avançar. Então, é por isso que a 10.639, de alguma forma, não avançou, tem dificuldade de avançar, porque só quem trata dela dentro das universidades somos nós, os grupos específicos criados para discutir dentro dela a questão racial. Então, é o GEAN, é o GERA, são os NEABs. Tá? A universidade não assumiu para si esta tarefa ainda na totalidade. Por isso o atraso de chegar lá na ponta. A universidade ainda não prepara seus profissionais para darem conta dessa questão, do que fala para a gente, do que falam as diretrizes curriculares da educação. E, Edna, a gente continua nessa luta, tu, inclusive, agora dentro. Agora, para a gente, isso não é transversal. Para a gente, hoje, essa é uma questão central que tem que ser abarcada por todas as disciplinas e por tudo aquilo que a gente pode pensar como conhecimento hoje, tá? Então, essa é uma conversa que eu gosto muito, que a gente pode continuar outra hora, quando der, mas que agora eu entendo, a gente tem um tempo limitado, e outra hora a gente pode pensar em fazer um seminário, uma outra atividade,
maior para que a gente possa falar mais sobre isso. Eu Perfeito. gosto muito de falar sobre isso, mas agora o nosso encontro é finito. É finito. Né? E dizendo isso, Zélia, nós agradecemos muitíssimo a tua presença aqui conosco e sabemos que a sua agenda hoje foi muito pesada, você ainda não terminou a sua agenda, nós agradecemos a sua generosidade, o seu conhecimento, a sua energia, mas queríamos antes bater uma foto, se você nos permite, gostaríamos de bater uma foto para registrar. Larissa, Milena... Vamos lá, professora. Peço que liguem as câmeras por um momento, para a gente fazer o registro. Muito obrigada. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Só mais uma. Pronto, muito obrigada. Obrigada, Zélia. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui, de ter recebido a Zélia com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta admiração. Zélia, nosso muito obrigada. Obrigada. Meu também. Muito obrigada pelo convite. E até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Obrigada, gente. Adriana, Ana Paula, Antonilda, Caleb, Cíntia, Diana, Edna, Edvan, Gustavo, Lisângela, Alessandra, a Andressa, Anne, Brenda, Felipe, Grace, Henrique, Kátia, Laércio, Maria Luísa, Anicelma, Thaís, Tiago, Wagner, Valdemar, Larissa, Milena, meu muito obrigada. Um bom final de semana, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Encerramos hoje a nossa atividade Perfis Docentes, assim, de maneira linda com a Zélia, e a companhia de vocês foi muito importante para nós. Muito obrigada.